Bom dia, a paz do Senhor Jesus seja com toda a igreja. Louvo a Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor me concede, te concede, para estar falando do amor e da presença dEle em nossas vidas. Igreja amada, primeiramente eu agradeço e louvo, exalto e engrandeço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque sem o Senhor nós não somos nada. Eu agradeço também a você, meu irmão, a você, minha irmã, que está aí do outro lado. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe seus propósitos, que suas causas sejam pleiteadas pelo nosso juiz, porque Ele é justo, fiel e verdadeiro. Eu louvo a Deus por esta oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui hoje para dividir algo da parte do Senhor com a Igreja de Cristo. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Eu ando meio sumida, igreja? Louvado seja Deus. Mas tudo é para a glória de Deus, amém? Às vezes a gente quer fazer um vídeo hoje, acaba não fazendo, quer fazer amanhã, acaba não fazendo. E eu creio também que tudo está no tempo e na hora e na vontade do Senhor. Nada passará, desapercebido, se não for do tempo e nem da vontade do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. E o Senhor que nos concede a oportunidade e a hora certa de fazer o que lhe apraz. Amém? Já sem delongas, igreja. Eu vou estar lendo alguns versículos da palavra do Senhor. Louvado seja Deus, que está em o Sermão da Montanha. Está em Lucas 6. Eu vou ler apenas alguns versículos. Amém? Eu li o texto inteiro, mas eu vou resumir aqui apenas em alguns versículos. Louvado seja Deus. Quem nos diz assim, o Sermão da Montanha, capítulo 6 e versículo 20 a seguir, que diz assim: E levantando ele os olhos para os céus, para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque é a vez de rir. Bem-aventurado sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vós separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem, e vosso nome mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia e exaltai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu. Pois assim faziam aos seus pais, aos profetas. Eu vou ler só esses versículos, Aí hoje eu quero falar para você que está aí do outro lado. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Que às vezes a gente é perseguido, às vezes a gente é caluniado, às vezes a gente é defamado, denegrido. E às vezes a gente se entristece, a gente chora, nosso coração parece que até sangra certas horas, certas vezes. Mas a palavra do Senhor nos diz que se nós andamos com Ele, estamos com Ele e passamos por essas situações, por essas aflições, que nós não devemos se entristecer, mas sim se alegrar, porque grande é o nosso galardão lá no céu. Louvado seja Deus, E a gente vê aqui, igreja, que o Senhor, glórias a Deus, aleluia, louvado seja Deus, o Senhor não veio, para uma igreja grande, uma igreja milionária, uma igreja cheia de si. Não, o Senhor veio por uma igreja simples, pequena, humilde, A palavra do Senhor nos fala que aqueles que, elevando os olhos para os céus, levantando os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurado vós pobres, porque bem-aventurado vós pobres, porque vosso é o reino de Deus, Bem-aventurado vós pobres, porque vosso é o reino de Deus, Louvado seja Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque é a vez de rir, Então hoje você sofre, hoje você passa privações, necessidades, hoje você é caluniado, defamado, denegrido, apontado, acusado, e às vezes a gente se entristece, mas na verdade a gente devia se alegrar, porque grande é o nosso galardão na presença do Senhor lá no céu. Eu tenho umas experiências para dividir hoje com a igreja, Assim, igreja, que eu fiquei impactada, porque a gente vê o tamanho do amor do Senhor pela igreja dele na terra. Muitas vezes você fala assim: eu acho que o Senhor nem olha mais para mim, acho que o Senhor já me esqueceu, acho que o Senhor já me rejeitou, acho que eu não vou ser salvo, porque por isso, ou por aquilo, ou por aquilo, ou por aquilo, coisas mínimas. Não, igreja. Ultimamente estão trazendo um Deus, um Pai,
né? Um filho que é perverso, que é carrasco, que se não for assim não tem salvação, se não for assim quer. Não, Deus não é isso. Deus, ele é amor. Deus, ele é mansidão, temperança. Ele é pacífico, benigno, longânimo e tardio em irar-se. Deus nos dá tantas as oportunidades, se necessário. Eu falo para você, se todo dia você tem acordado, o sol tem brilhado para você, é mais uma oportunidade que você tem. É mais uma oportunidade que o Senhor está te concedendo. Né? É mais uma oportunidade que o Senhor está te dando de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa como agrada o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. E assim, igreja, o que eu tenho para dividir com a igreja hoje, semana passada, no outro fim de semana, não nesse agora que passou, no outro atrás, eu passei por umas afrontas. Foi assim, eu acordei no sábado pela manhã muito feliz, né? Porque eu vi que Deus tinha provido na minha vida algo, né? E então eu já acordei agradecendo ao Senhor, porque Ele, né, tinha falado comigo na palavra naquela semana. E aí, quando chegou no fim da semana, eu vi a providência de Deus. E foi uma providência de Deus mesmo, igreja. Mas foi uma providência de Deus em 100%. E eu fiquei muito grata, muito feliz. Né? E aí eu acordei de manhã agradecendo a Deus, porque eu vi que realmente o Senhor tinha me prometido e tinha cumprido. Não que o Senhor promete e não cumpre, mas a gente vê o agir de Deus assim diante dos nossos olhos, é tremendo. Né? O crente, ele se exalta, ele se alegra, porque é muito grande o amor de Deus para conosco. E aí, quando foi à tarde, o inimigo falou assim: você está tão feliz hoje, né? Porque Deus proviu na sua vida, eu vou fazer algo que vai te entristecer. E aí, de fato, alguém, Deus, o inimigo, né? Eu não vigiei, né? E aí o inimigo acabou usando alguém e acabou me entristecendo muito. Fiquei muito magoada, muito triste, né? E querendo ou não, a gente fica assim, abatido, né? E aí, igreja, quando foi no outro dia, no domingo, eu fui para a igreja, triste. E aí Deus usou o seu servo lá na pregação, né? E depois Deus usou o seu servo na revelação e falou que alguém tinha entristecido muito meu coração, magoado meu coração. Mas que eu perdoasse porque, né, Deus não queria viver daquela forma, né? E ali eu recebi aquela revelação, né? Realmente eu não guardei aquilo para mim, já que ele já foi, né? Parece que já foi assim sendo lavado pelo sangue de Jesus, aquela sensação que eu estava sentindo de tristeza. E quando foi naquela mesma noite, igreja, de domingo para segunda, né? E eu tinha ceia na terça-feira. E assim, eu não queria participar do corpo do sangue de Jesus, tendo algum problema com ninguém, não. Até porque não é certo, né? E eu, desde quando começou a quarentena, eu não tinha participado mais da ceia, porque as igrejas estavam fechadas. Depois voltou, mas eu estava com o Covid, eu não pude participar. E essa seria a primeira ceia que eu ia estar participando. E eu pedindo para o Senhor, né, não deixar nenhum resquinho para que eu participasse do corpo e do sangue dele, purificada, sem mácula, né? E aí, igreja do Senhor, quando foi naquela noite, o Senhor me deu uma visão, do domingo para segunda, né? O Senhor me deu uma visão, a qual eu vi uma árvore seca, totalmente seca, sem uma folha. E ali, quando o Senhor me levava a minha visão diante daquela árvore, de repente eu vi aquela árvore começar a brotar umas folhinhas. É até interessante quando Deus te dá uma visão assim, né? Você vê o processo da natureza, é muito lindo. E aí começava a sair aqueles brotinhos, de repente aqueles brotinhos ia crescendo, abrindo assim, desenrolando e virava uma folhinha. E ali vai saindo vários brotinhos, várias folhinhas, e de repente começou a sair botões. Naquela madeira mesmo onde saía aquelas folhinhas, saía também botões. E de repente aqueles botões começou a abrir flores, eram flores pequenas, mas todas eram florzinha branca, né? E foi vendo assim, de repente o Senhor, né, parece que me afastou da árvore e eu vi ela inteirinha, branquinha, né? Aquela coisa linda, quando o Senhor me afastou a visão da árvore, assim, que eu vi ela inteira, né, branquinha. Aí o Senhor falava que aquela árvore era um pé de amendoeira e que era eu aquela árvore. E ali, né, eu fiquei assim, né, meio sem entender na hora, né? E depois no outro dia, né, eu fui pesquisar na palavra, porque eu sei que fala da amendoeira, né, na palavra de Deus. E ali eu fui pesquisar a igreja, né? Tem 2 lugares que fala lá em Jeremias, primeiro fala da árvore, né, do ramo de amendoeira, né, da vara de amendoeira, e também fala lá, louvado seja Deus, na parte onde Deus levanta Arão, né, como o sacerdote da igreja, né, do Senhor, do povo de Deus, e a árvore que florescesse, né, era o escolhido do Senhor. Ô igreja, eu fiquei tão feliz porque eu me vi assim, tão pequena, e vendo o agir do Senhor na nossa vida tão grande, porque Ele me mostrava aquela árvore seca,
ressequida, que não tinha nada, era só aqueles talos, assim, aqueles ramos, aquelas varas, e de repente começou a brotar folhas, e de repente começou a brotar, né, botões, e de repente aqueles botões começaram a se abrir, e de repente aquela árvore estava inteira, branquinha, você não conseguia mais nem ver a árvore tão branquinha que ela ficou. E aí o Senhor falava comigo que aquela árvore era um pé de amendoeira, e que aquele pé de amendoeira seria eu, que aquele pé de amendoeira era a minha pessoa. E ali eu vi, igreja, assim, que o Senhor quis dizer, não importa, não importa, igreja. Às vezes você fala assim, mas eu acho que eu estou desagradando a Deus, eu acho que realmente a pessoa falou porque essas coisas, porque eu não sou aquilo que talvez eu pense que eu seja ou que eu faça, não tá, né? A gente fica com aquele eu, e esquece que nós servimos um Deus tão poderoso, tão glorioso, tão santo, e que é sobre as nossas vidas, independente, igreja. Eu quero dizer para você hoje, nessa experiência que o Senhor me deu, é que às vezes a gente não dá nada para nós mesmos. Às vezes nós pegamos nós mesmos, colocamos dentro de uma sacola e fechamos a boca, né? E se aniquilamos ali. Não que nós temos que se exaltar, a igreja, se achar, se inchar, não. Mas aí, nas mínimas coisas que o Senhor mostra o amor dele para conosco, né? E ali o Senhor quis dizer para mim assim, você não é uma chamada, você não é aquilo que você pensa. Não, você é uma escolhida. Porque quando Deus, né, mandou que pegasse aquelas 12 varas de amendoeira, né, e separasse, a que florescesse seria o escolhido para ser o sacerdote, ele escolheu, ali foi a de Arão que floresceu, né? Ali o Senhor quer dizer o que? Ele escolheu Arão. Ali o Senhor quis me dizer quando ele mostrou aquela árvore seca, sem vida. Porque a igreja, quando o Senhor me levantou, eu era uma árvore seca, eu era uma árvore sem vida. Quando o Senhor me chamou para ser algo na presença dele, igreja, eu era uma pessoa depressiva que só pensava em suicídio. Eu sofria de uma depressão que para mim não tinha cura. Então eu era uma árvore seca. E ali o Senhor fez com que essa árvore brotasse folhas. E ali o Senhor fez com que essa árvore botasse botões. E ali o Senhor fez com que essa árvore florescesse. Então, às vezes você olha para si, igreja, e não dá nada. Saiba que você é uma árvore frondosa na presença do Senhor. Não deixa que as pessoas venham aniquilar a tua vida com Deus. Não deixa que o mundo venha dizer para você aquilo que você não é, porque Deus não te vê assim. Deus te vê diferente. Igreja, então, resumindo, eu fiquei maravilhada com o que o Senhor me mostrou naquela visão. Que aquela árvore era um pé de amendoeira, né? Era uma amendoeira. E eu era aquela amendoeira. Então, igreja, é assim o Senhor para comigo e assim é o Senhor para com você. Outra experiência, igreja, que eu tive também com o Senhor foi essa semana. Eu tive um arrebatamento de espírito, louvado seja Deus. E o Senhor me levava dentro de um hospital. Glórias a Deus, aleluia. Mas não era um hospital comum, era um hospital muito grande. Eu nunca vi um hospital tão grande daquele tamanho. Eu nunca vi. E ali eu entrava por várias alas. Eu estava com as vestes brancas até meus pés. Isso eu lembro bem na visão, ali naquele arrebatamento. E ali, igreja, eu andava por aqueles hospitais, eu entrava num corredor, eu saía em outro, ali eu passava por uma ala que era enfermaria, eu passava por uma outra ala que era leitos, eu passava por uma outra ala que era tipo farmácia, e eu fui andando dentro daquele hospital, porque eu estava com a roupa branca até os meus pés, mas eu tinha que pôr sobre aquela roupa uma outra capa, eu tinha que pôr uma capa, e ali eu estava procurando, era como se alguém me mandasse eu ir do outro lado daquele hospital, porque lá eu ia alcançar essa capa. E aí, igreja, eu ia passando por esses lugares, até que eu cheguei como se fosse uma recepção, a qual eu recebi essa capa. E ali, igreja, eu começava a voltar dentro daquele hospital, e até que eu me perdia, porque era muito grande o lugar. E ali eu passava por uma ala, eu passava por uma outra ala, até que eu cheguei num lugar onde eu me deparei com o médico. O médico era muito alto, né? Tanto que eu tinha que fazer assim para olhar para ele. Eu lembro que ele era bem branquinho, de cabelos grisalhos, né? Já tinha uma idade, porque o cabelo dele era todo grisalho, já quase praticamente branco, mas ainda tinha uns fios pretos. E ele falava para mim assim: eu preciso que você peça para alguém organizar a minha sala. Esse médico falava para mim. E ali ele falava assim para mim: vem comigo. E aí ele me abriu uma porta assim e falava para mim: olha, igreja, dentro dessa sala era como se fosse um centro cirúrgico, e tinha aquelas roupas verdes emboladas aqui, emboladas ali, aqueles instrumentos aqui, aqueles instrumentos ali. E eu posso falar que era um centro cirúrgico, igreja, porque eu já trabalhei num centro cirúrgico, né? Eu já trabalhei muito tempo no centro, muito tempo assim, uns 6 meses ou 7 meses mais ou menos. Eu trabalhei dentro de um centro cirúrgico de um hospital muito renomado aqui em Campinas, né?
e eu fazia a higienização daquele centro cirúrgico, né, para cirurgia, né, saía uma cirurgia, eu entrava, fazia a higienização da sala de cirurgia, aí vinha outra cirurgia e eu trabalhei uns 6, 7 meses nessa área. Então, eu sei que era um centro cirúrgico porque eu conheço bem um centro cirúrgico, também já passei por cirurgia, mas aí você não conhece em detalhes que nem quando você trabalha dentro daquele local. E ali ele falava para mim, eu preciso que você ordene, que alguém venha organizar este lugar. E eu via que estava tudo bagunçado. E de repente, né, eu falava com ele que sim, que eu ia providenciar a organização daquele lugar. E ali eu saía e continuava por aqueles corredores, que eu saía num canto, que eu saía em outro, até que eu cheguei numa outra recepção, né? E tem mais umas coisas, mas não me chamou a atenção mais essas coisas que tem, porque o Senhor cria uma situação para mostrar pra gente o que Ele quer de fato. Ali, igreja, eu entendi, louvado seja Deus, que o Senhor, Ele nos prepara para algo espiritual, né? Mas não falo assim, algo espiritual para minha vida, eu falo que o Senhor nos prepara para algo espiritual para ajudar o nosso próximo. E ali, igreja, eu entendia dessa forma, que ali o Senhor estava me preparando e Ele me levou dentro daquele hospital, porque a igreja, hoje as almas estão muito enfermas. Mas eu não falo enfermidade vamos supor assim, a pessoa tem um diabetes, uma pressão alta, um câncer, não, doentes espirituais, doentes no espírito. Tem pessoas que precisam ser curadas, saradas, transformadas, né? Só que o que me chamava mais atenção era aquela sala, com aquele médico me chamava e falava, olha, você vê, vem comigo, olha essa sala, eu preciso que você ordene que essa sala seja organizada, que essa sala seja arrumada. Então, a igreja tem muitas vidas precisando ser arrumadas, consertadas, né? E o Senhor, Ele estava pondo aquela capa sobre mim, louvado seja Deus, porque eu vejo desta forma a revelação, a interpretação desse sonho, porque eu fiquei, né, uns 3 dias tentando entender o que o Senhor queria me dizer nessa revelação. Então, ali o Senhor estava, tipo assim, né, me capacitando, né, me dando a capacidade de ajudar o meu próximo, de ajudar o meu semelhante que precisa, porque eu falo, igreja, não é só vir aqui estar atrás de uma câmera e dizer eu sou, eu faço, eu aconteço, mas só de boca, não, nós temos que agir, porque as almas estão enfermas, as almas estão sofrendo, estão gemendo, pessoas precisando ser libertas, ser tocadas, ser curadas, ser saradas, né? Então nós precisamos, igreja, ser como naquele hospital onde tinha muitas alas, porque ali eu falo, aquela enfermaria era pessoas em recuperação, né? Vamos supor, aquele centro cirúrgico era pessoas que precisam se arrancar algo deles, arrancar as lepras, arrancar o pecado, arrancar as imundícias. Então aquele centro cirúrgico, igreja, que estava bagunçado, que precisa ser organizado, é pessoas que precisam ser lavada, limpada, remida pelo sangue de Jesus. Aquela enfermaria é pessoas que já estão em recuperação espiritualmente falando. Aquela UTI é pessoas que estão passando por processo de vida e morte espiritual, né? São pessoas que precisam, louvado seja Deus, estar numa UTI para ali elas tomar os medicamentos espirituais, a palavra, né? Se alicerçar na palavra, no revestir da presença de Deus, para que possam ir para aquela enfermaria se recuperar e sair daquele hospital lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Que coisa gloriosa, igreja. Então, nós não temos que vir aqui só para nos encher, nos falar, né, falar uma palavra bonita, deixar algo bonito para os meus irmãos e sair andando e dar as costas para vocês, né? Eu falo, igreja, eu não dou conta de atender a todos, né? Eu não dou conta porque eu praticamente faço a obra sozinha, né? E cada um tem uma missão na terra. Para cada um, Deus designou uma missão, né? E eu falo, igreja, às vezes as pessoas falam assim, não, eu vou fazer um canal porque é bonito, porque o irmão tem, porque tá dando certo, porque isso, né, tem muitas visões. Não, igreja, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar e se consagrar e se preparar para estar diante de uma câmera e fazer a obra do Senhor. Sabe por quê? Porque se foi Deus que te ordenou, ela vai fluir. Se não for, você vai nadar e vai morrer na praia. Você tem que ver qual é o seu chamado. Para que o Senhor te chamou? O que Ele tem com você na obra? Onde Ele quer que você vai? Para cada um Ele tem um campo missionário. Para cada um. Às vezes, igreja, você quer fazer a obra que nem eu faço aqui, mas a vontade de Deus para com você não é essa. É que você viaje porque você tem liberdade. Quantos que têm a liberdade, igreja, de viajar e fazer a obra e não vai, não faz? Quantos que Deus permite estar dentro de uma situação porque Ele quer que você faça a obra ali e você não faz? Cada um Deus separou e chamou de um jeito. A palavra de Deus nos fala, igreja, que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então, eu quero, neste dia de hoje, igreja, dividir essas experiências com vocês. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor.
né? Que nós possamos, igreja, estar sempre orando um pelos outros, ajudando um ao outro, né? Às vezes a gente fala assim, irmã, mas você podia estar, né, assim, ter uma dimensão melhor, né, trazer mais coisas, assim, irmãos, mas eu tenho uma vida ocupada, né? Eu queria poder fazer só a obra do Senhor. Mas eu não faço só a obra do Senhor. A minha igreja voltou a ter culto, igreja, né? E aí eu quero participar. Amanhã mesmo é quarta-feira, eu vou sair para fora para pregar, né? Mas a nossa dirigente me convidou ontem para mim estar indo com ela, né? As meninas vai louvar e nós vamos levar a mensagem, né? Chamar pelos dons. Então, igreja, e assim, se eu pudesse, eu queria fazer tudo, mas eu não posso, né? A gente, querendo ou não, a gente se limita, né? E eu tô me preparando também, igreja, para sair fazer missão. É algo também que eu sempre quis e agora o Senhor está trabalhando tremendamente nessa parte na minha vida, igreja. É que tem coisas que o Senhor não me libera a falar. Mas eu tenho visto em sonhos, né, revelação, até mesmo dentro da palavra, o Senhor vindo falar comigo na hora da oração. O que o Senhor está preparando para mim, igreja, para sair em missão, é coisa gloriosa, é que eu não posso ainda dividir com a igreja, porque o Senhor ainda não me permitiu, né, dividir. É algo ainda que está entre eu e o Senhor. Mas assim, igreja, o Senhor, Ele nos capacita, o Senhor, Ele nos dá autoridade, o Senhor, Ele nos dá o tempo que Ele sabe que é o certo, né? E tem pessoas que estão se perdendo na caminhada. Outra coisa também, igreja, que eu tenho visto muito, é muita profecia, muitos sonhos, né? Eu não vou dizer 100% que eu interpreto todos os sonhos, não. Tem uns que eu tenho que parar, analisar, até mesmo orar ou esperar o Senhor confirmar. Mas tem muitos sonhos que eu tenho visto nesse YouTube que é para a vida da pessoa. E a pessoa insiste em falar que é Jesus que está voltando, é Jesus que está revelando que está voltando, é Jesus. E não é revelação para a vida da pessoa, é revelação para a família, para o convívio da pessoa. E a pessoa está trazendo como se fosse uma revelação dos últimos dias, a volta de Jesus, e não tem nada a ver. Então, vamos primeiro, Deus te deu uma revelação, Deus te deu um sonho, Deus te deu uma visão, vamos primeiro buscar a interpretação, orar, pedir a confirmação, pedir para o Senhor revelar, mostrar, falar o que realmente Ele está dizendo naquela revelação. Assim, outro dia, para vocês entenderem o que eu quero dizer, outro dia uma irmã disse que estava, né, dentro de uma situação e de repente ela viu que o céu se abria e ela viu como se fosse uma luz vindo. Aí ela já interpretou que era a vinda de Jesus e não é. Eu não conheço ela, a vida dela, mas o Senhor me falava comigo. Ela está passando por dificuldade e o sol da justiça está dizendo que está vindo para ela. Deus vai socorrer ela. É um socorro, uma providência de Deus chegando na vida dela. Quer dizer que Deus tá trazendo a luz, Deus está trazendo clareando a vida dela, iluminando a vida dela. Ela precisa de uma cobertura divina, ela precisa de uma luz na vida dela, porque ela está passando por um vale. E a pessoa já disse que o céu estava abrindo porque Jesus está voltando. Não, igreja, vamos interpretar. Porque tem coisa também assim, tá certo, é uma coisa simples. Mas tem pessoas aí no YouTube também, igreja, que está levando uns sonhos, umas revelações, umas visões, umas profecias que está assustando o povo. Está pondo medo, pânico, pavor. E as coisas do Senhor não nos traz medo, não nos traz pânico, nem nos traz não nos traz pavor. Porque o povo de Deus, ele é guardado. O povo de Deus pode passar os céus, pode passar a terra, mas a palavra do Senhor, ela não passa. Vocês vêem lá no tempo que Deus tirou aquele povo do Egito, das mãos de Faraó. Veio 10 pragas para aquela nação, para aquele povo. Mas o povo de Deus foi livrado. Deus enviou o seu povo para o deserto. Era para ficar só um tempo, mas aquele povo se rebelou, ficou 40 anos. Mas Deus supriu aquele povo nos 40 anos. Só pereceu ali a família de Corá. Por quê? Porque se rebelou contra Deus. Agora fica vindo aí com essas profecias que Deus vai destruir tudo, vai acabar, vai vir terremoto que vai acabar com tudo, vai vir fogo que vai acabar com tudo, vai vir tudo que vai acabar com tudo. Dá a impressão que o povo de Deus também vai ser destruído assim, que vai virar só pó. Irmãos, vamos ter o discernimento. Vamos pedir um pouco mais de direção do Senhor. Vai acontecer? Irmã, mas está na palavra. Vai acontecer. Mas até quando a coisa apertar mesmo, Deus fala que os dele ele vai levar para os montes, né? Que ele vai refugiar nos montes. Os montes significa o quê, irmão? Refugiar. Quando Deus ele nos fala sobre a rocha, que nossos pés têm que estar sobre a rocha, alicerçado, ali firme sobre a rocha é quem? É Deus. A rocha é Jesus.
Então, se Deus também fala que vai refugiar para os montes, montes e rochas, vamos supor que é praticamente a mesma coisa. Deus vai guardar os seus. Então, eu só quero assim, igreja. Fala assim, mas por que você está falando assim, irmã? Porque eu tenho recebido, né, pessoas, né, orientado pessoas que estão assim, quase entrando em camisa de força. De tanto pavor, medo e pânico, por causa de certas profecias. Aí eu falo, se é algo que está vindo do Senhor, direcionado pelo Senhor, a pessoa vai falar e não vai causar medo. Se a pessoa está falando e está causando medo, ele tem que buscar saber se ele está na direção do Senhor. Porque as coisas do Senhor não criam medo, nem pavor e nem pânico. Nunca criou e nunca vai criar. Então, igreja do Senhor, que você possa, louvado seja Deus, né? E eu tenho orientado assim, igreja. Se você está ouvindo essas profecias e está te fazendo mal, não ouça mais. Não ouça. Porque as pessoas, irmão, tem uns que estão mal começando a caminhar na fé. Tem uns que não entendem nada ainda e se depara diante de umas coisas dessas, as pessoas vão morrer só de pavor, de pânico. Então eu falo, não ouça, não entre, não ouve, porque se está te fazendo mal, então não é Deus, porque as coisas de Deus não nos causam mal, não. As coisas de Deus não nos causam mal. Então que você possa, igreja, meditar na palavra, se orientar pela palavra, que é a maior revelação do crente, é a palavra. Né? Que nós possamos se orientar. Que nós possamos meditar, que nós possamos orar, buscar. Igreja, eu acho que o dom que mais tem que se buscar hoje é o dom do discernimento. Porque tem muitos que estão aí, ó, fazendo... É muita coisa, é muita informação, mas é pouco conteúdo que se aproveita. É pouco. Por isso que muitas vezes o crente ele tem que mais observar do que falar. Porque quando você fala e não observa, quando você vê, você falou que não deve, fez o que não devia. Agora, quando você começa a observar mais, você vai ver longe. A amplitude que o Senhor nos dá de observar é grande. É muito grande. E aí você tem mais conhecimento, você vai ter mais discernimento, você vai ter mais sabedoria, né? Porque também, igreja, uma coisa que também eu falei para o Senhor, só se for de extrema necessidade, Senhor, eu quero entrar nesse canal e ponhar um vídeo e relatar sobre alguma coisa de alguém. Sabe por quê, igreja? Porque a gente não é, muitas vezes a gente não é bem interpretado. A pessoa já vê na gente, a gente com maldade, a gente com injúria, a gente com calúnia, a gente com defamação, a gente que quer, achando que a gente quer prejudicar o próximo, e não é isso. E não é isso. Né? Então tem coisas que é melhor a gente então se calar, porque daí não vai ter problema com ninguém. E uma coisa que eu fujo é de problemas, né? Porque às vezes você fala uma coisa ali, igreja, a pessoa já entende de outro jeito, você vai explicar, parece que faz é complicar mais, né? E eu já falo, né? Deus, ele não é Deus de confusão, Deus, ele não é Deus de se irar, né, assim, facilmente. Não, Deus se ira, sim, se ira. Mas não assim toda hora, em qualquer momento, não, não é assim. Então, que nós possamos, igreja, né, pegar mais os conteúdos, mas analisar. Agora, eu vou dar um exemplo para vocês, porque eu tenho visto, eu vi isso em um certo canal, não vou nem citar nome, porque não me cabe citar nome. Não quero também citar mais nome. Eu sei que se eu citar o nome é até bom, porque, né, a gente está sendo verdadeiro. Mas eu quero que vocês analisem, parem e analisem bem. Como que eu venho aqui e falo, ai, Deus vai destruir, Deus vai acabar com fulano, Deus vai acabar com esse lugar, Deus vai acabar com isso, Deus vai acabar com aquilo, vai vir isso, vai vir aquilo, vai ser tudo destruído, acabado. Só que a vida da pessoa, ela tá indo, fluindo. As pessoas têm metas de fazer viagens, a pessoa tem metas de reunir a família, dar um futuro para a família, prosperar a família. Só que Deus está vindo com a sua ira e vai destruir, vai acabar, vai aniquilar. Só que a pessoa está seguindo a sua vida, está seguindo o seu curso, está realizando os seus sonhos, está vivendo as suas metas. Como se o dia de amanhã pertencesse a ele e não a Deus. Igreja, vamos abrir nossos olhos espirituais, aguçar os nossos ouvidos e buscar dos céus o conhecimento, o entendimento, o discernimento, para não sermos confundidos e nem envergonhados. Amém? Não deixe se enganar. Não deixe se enganar. Busca do Senhor. Busca. Desce. Você quer saber o que realmente está acontecendo? Desce. Ali como está, louvado seja Deus na palavra, acho que é em Jeremias, né, 38.
desce à casa do oleiro. Desce à casa do oleiro. Porque lá ele vai te revelar o profundo, o oculto e o escondido. Então vamos abrir os nossos olhos, igreja espiritual. Aguça, põe o ouvido para ouvir, analisa, para depois a gente ver se aquilo realmente é o Senhor, se realmente o Senhor está falando ali através daquela vida. Porque se o Senhor está acabando, destruindo, vai acabar com tudo, trazendo medo, pavor, pânico ao mundo, a pessoa não ia estar preocupada em fazer isso, fazer aquilo, viajar, juntar família, progredir. Não deixe ser enganado. Não deixe. Não deixe que ninguém venha enganar você. Amém, igreja? Que você possa receber essa palavra, que você possa receber essa orientação. Amém? Que todos tenham um ótimo dia, uma ótima semana. Que Jesus Cristo vos o abençoe, né? Que o seu ministério, a sua família, né? Aquilo que você põe às suas mãos, que seja abençoado pelo Senhor. Amém, igreja? Meu tempo está terminando, louvado seja Deus. Que Jesus possa abençoar você, tá aí do outro lado. Amém? Jesus os ama e eu também. Sinta-se abraçado no amor de Cristo. Louvado seja Deus. E eu agradeço, irmão, por você, minha irmã, que está aí do outro lado. Agradeço por tudo que o Senhor tem me concedido através de você, né? Obrigada pela palavra, obrigada pelo carinho que eu tenho recebido através das pessoas que vai lá e deixam uma palavra, deixam um oi, um bom dia, né? Paz do Senhor, né? Obrigada, igreja. Que Jesus possa recompensá-los. Obrigada a você também que tem me abençoado. Você sabe quem é, não preciso citar nomes. Muito obrigada, viu? Que Jesus o recompense. Porque Ele sabe das nossas necessidades. Eu creio que Ele vai recompensar a cada um, segundo as suas obras. Que Deus os abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Jesus os ama e pode ter certeza que a irmã Nilza também. Amém.